Sinto a energia vibrar, chegando a toda parte, voando pelo ar. E a voz que embala tal canção me chama a modificar meu modo de viver. Me diz que a vida é muito mais que ouro e ilusão. Quero ser como o som, a propagar uma bela canção que invade, renova e transforma o coração. Afinar minha voz no tom do amor E ouvir, enfim, a harmonia de uma vida a florescer. De uma vida a florescer. Quero ser como o som, a propagar uma bela canção que invade, renova e transforma o coração. Afinar minha voz no tom do amor e ouvir, enfim, a harmonia de uma vida a florescer. De uma vida a florescer. Ser especial não é somente ter um ideal, é vivê-lo intensamente e torná-lo real. Quero ser como o som, a propagar uma bela canção que invade, renova e transforma o coração. Olha amanhã que brilha na janela, este sol de
Do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. bem-aventurados sois vós, Que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois
Olá, boa tarde para todos vocês, aqueles que não me conhecem. Sou Kátia Mandaini, uma trabalhadora da Casa de Miguel. E hoje eu vim trazer para vocês mais algumas informações que é sempre bom lembrar. Nossa casa oferece a reunião pública sempre às quintas-feiras às 14h30, sexta-feira às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Lembrando que após as nossas reuniões tem sempre o GEAL, que é um trabalho feito para as crianças, mas os adultos são bem beneficiados, com exceção de sexta-feira, que o GEAL inicia às 19h30, tá? Temos também a Prece da Saudade, sempre às quintas-feiras, hoje é dia. Você pode estar acompanhando pelo link, da nossa casa, procurando o Centro Espírita Miguel. A reunião começa às 19h30 e você pode estar colocando o nome dos seus entes queridos ali no chat. Temos também a fluidoterapia, que acontece sempre às terças-feiras, 19h30 e quarta-feira às 9 horas da manhã. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você pode ter o jornalzinho O Ceareiro, acompanhando as programações da nossa Casa de Miguel. Também vem falando sobre o atendimento fraterno. Queria lembrar a vocês da importância também de dar aquele linkzinho, o joinha. Clica ali, porque é importante para que nossos vídeos sejam muito mais divulgados. Bom, hoje a nossa casa vem trazer mais duas reflexões por duas trabalhadoras companheiras nossas. Uma vem trazer sobre o Livro dos Espíritos, é a Sandra Pragrana. Ela vai falar da encarnação dos espíritos, lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Encarnação dos espíritos e objetivo da encarnação. Isso está nas questões de 132 e 133. E nossa companheira Michele Correia estará trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando a obra. Então ela vai falar sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo da obra. Nós podemos perceber que são duas reflexões importantes que nos acolhem, que nos auxiliam, que nos orientam. Então é muito bom estar com todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa casa e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 73. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido,
A lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Boa tarde a todos. Vamos serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos e agradecer. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso querido Mestre, obrigada por nos envolver a todos nesse momento de reflexões. Agradecendo a presença de nossos queridos benfeitores que sempre nos amparam. A essa espiritualidade amiga dessa casa de amor. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de compartilhar o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nessa tarde, que nos traz a oportunidade de ouvir belos ensinamentos que vão nos auxiliar, nos fortalecer para o nosso caminhar. Pai, sei que sabe de nossas fragilidades, nossa pequenez, por isso te agradeço por essa doutrina tão esclarecedora. Que essas vibrações de amor que nos envolve, nos trazendo paz e serenidade, seja emanada por todos os nossos irmãos de humanidade que necessitam nesse momento de sofrimentos, dores e desilusões, no momento difícil que passa o nosso planeta. Obrigado, Senhor, que as suas bênçãos nos envolvam a todos e que possamos aproveitar todos esses ensinamentos que aqui vão nos chegar. Obrigado mais uma vez e lhe pedimos então a permissão para iniciarmos a reunião dessa tarde de hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. É com muita alegria estar aqui de volta, hoje dando continuidade ao Livro dos Espíritos. O meu nome é Sandra Pragana, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje, então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Vamos hoje conversar sobre o objetivo da encarnação, que vai da questão 132 a 133A. E, como sabemos, a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, que nos veio esclarecer todas as situações que nós encontramos na nossa caminhada e como isso é tudo muito importante para que possamos entender e compreender das situações que passamos, dos sofrimentos, que tudo isso só tem um objetivo para a nossa perfeição, que é o objetivo do Pai que nos criou para a felicidade. Então, vamos entender melhor como
tudo isso só é benefício para nós mesmos, para o nosso crescimento. Vamos então às questões. Vamos então, objetivo da encarnação. Na questão 132, Kardec perguntou: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aqui tem uma nota de Kardec, que diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, aqui na resposta, né? Deus nos impõe a encarnação para atingir a perfeição. Através da encarnação que nós vamos vivenciando situações e experiências para atingirmos a perfeição, que é o objetivo final. E através, né, do nosso desenvolvimento, né, da inteligência, da moralidade, vamos o quê? Percorrendo um longo caminho. E nesse processo de aperfeiçoamento, com o resgate, né, dos equívocos cometidos, precisamos que da experiência do corpo físico no mundo material. Nos traz a oportunidade de vivenciarmos as experiências que vai nos desenvolver e nos trazendo mais conhecimento. Tudo depende de nós. O jeito que vamos usar o nosso livre-arbítrio. Se usarmos com atitudes equivocadas, passaremos por tribulações. Agindo assim, a gente vai se afastando de Deus, né, das leis divinas. E com isso vamos tendo atitudes equivocadas, né? A gente vamos magoando, ferindo, destruindo, levando muitas vezes a infelicidade, tristeza, desilusões, decepções aos nossos irmãos de caminhada. Então, nós deixamos deixamos nos envolver por sentimentos ainda mesquinhos, que pela cegueira, né, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, prejudicamos e nos comprometemos a nós mesmos. Então, nesse começar dos nossos equívocos, a expiação é uma experiência onde nós teremos de vivenciar o quê? Mudanças de comportamento exigida para essa transformação profunda. Aí que vai o quê? Nos incomodar, vai nos fazer sofrer. A expiação, ela está ligada ao sofrimento. Mudar dói. Então, é necessário fazer por essas tribulações para o nosso adiantamento.
Então, a expiação, ela nos diz que ela representa uma contenção temporária da liberdade individual, né? Necessária à reeducação do espírito, reajustar-se às determinações das leis divinas. Então, é necessário. Então, como nos diz a encarnação, tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Que aprendamos, né, a colaborar, auxiliando fraternalmente aos nossos irmãos, e assim aprendendo e evoluindo. Como diz os espíritos, em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Sabemos que o nosso corpo ele é constituído, né, da matéria do mundo que habitamos. O nosso perispírito é constituído de acordo com os elementos que esse mundo oferece. Então, sob esse ponto de vista, né, as determinações de Deus vão sendo que realizadas, concorrendo assim para a obra geral. E na anotação ali de Kardec, né, a encarnação ela é necessária para o aprimoramento e criando, então, condições de capacitarmos no trabalho para a contribuição da obra nessa marcha do progresso universal. Vamos então agora a 133. Kardec pergunta: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? E os espíritos responderam: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldade e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então aqui, como diz a espiritualidade, todos somos criados simples e ignorantes, e necessitamos de passar pelas tribulações nas lutas da vida corpórea. E nos lembra ali, né, da justiça divina, sem privilégios. Aquele que desde o início, né, escolheu o caminho do bem, embora passe pelas dificuldades, ele alcança o objetivo mais cedo. Ele erra menos. Então, a imposição da lei divina, todos vamos estar reencarnando para o nosso aprimoramento. Precisamos realmente aprender aquilo que ainda nos falta. Quando escolhemos o caminho do erro, aí a gente o quê? Vamos multiplicar as nossas tribulações. Então, as escolhas são nossas. Se seguirmos a lei do Pai, que nos criou para sermos felizes, não sofreremos tanto. Apenas pelo necessário para o aprendizado. Ainda fazem parte, né, do momento evolutivo de maturidade espiritual que nos encontramos. Por isso, ainda precisamos passar por essas situações. Então, a partir do momento que vamos tomando mais consciência, né, do que a gente não quer mais passar por todo esse sofrimento, vamos absorvendo, né, esses conhecimentos e vendo as possibilidades que possamos amenizar a nossa própria situação nesse caminhar, né, aproveitar a oportunidade dessa encarnação. Então, já nos esforçando para que possamos diminuir esses sentimentos que nos levam a tantos conflitos, né? Então, que melhoremos, né, a nossa caminhada para que possamos realmente sofrer menos e perceber que tudo isso é para o nosso aprimoramento, porque Deus nos ama, não podemos esquecer. Vamos agora a 133A.
que é uma continuidade, né, da 133. Kardec perguntou aos espíritos: mas, então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? E os espíritos responderam: eles chegam mais rápido à finalidade a que se destinam. E depois, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso não sofrerá os tormentos que procedem desses defeitos. Então, a espiritualidade nos afirma: quanto mais rápido nos aperfeiçoarmos, menos sofrimento. E atingimos, então, com mais rapidez o objetivo, que é a perfeição, ou o estado mais adiantado da evolução. Como nos diz na resposta, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, os defeitos, paixões, né, e que vão gerar impaciência, desequilíbrio, então que geram esses tormentos que a gente sofre, né, pela vida. Mas somos, né, ciumento, invejoso, avarento, ambicioso. Quantos tormentos, né, eu estou cultivando para o meu próprio sofrimento? Então, são decorrências desses defeitos. Ainda precisamos das dores para nos ajudar a caminhar. Ainda não podemos, aqui na Terra, né, ainda não existe a plena felicidade, porque ainda não aprendemos a utilizar todos os recursos divinos de forma correta. Mas temos sempre, né, a certeza que somos amparados, não estamos sozinhos. Deus, na sua infinita misericórdia, nos ama, nos concede amigos a nos auxiliar nessa caminhada. Então, porque o seu objetivo final é nos ver que a todos perfeitos e felizes. Então, vamos aproveitar melhor as oportunidades que o Pai nos concede, trabalhar o amor dentro de nós e aproveitar essa bendita encarnação para realmente fazer jus à infinita misericórdia do nosso Criador. E ter mais atenção naquilo que falamos, né, naquilo que dizemos, naquilo que pensamos. O interessado maior somos nós mesmos. Quanto mais rápido, né, entendermos, compreendermos, nós vamos nos livrando, né, desses defeitos. E que, assim, perceber, né, ainda essas coisas que nos incomodam, que nos tiram do nosso equilíbrio. Poderemos, assim, trabalhar melhor isso dentro de nós para que possamos nos livrar desses tormentos, né? Então, assim, vamos fazer um caminho mais reto com esse objetivo, porque o que a gente busca tanto na vida, né? Não é a felicidade, nem a paz? Então, que está dentro de nós. Temos que expurgar esses sentimentos negativos, né? Ainda mesquinhos, que ainda trazemos ainda, né, esses requisitos, né, dentro desse homem velho que ainda somos, né? Então, vamos trabalhar para que possamos realmente nos limpar e podemos realmente seguir um caminho mais reto atrás realmente dessa evolução, desse progresso que tanto também nós almejamos e que o Pai quer tanto para nós. As oportunidades estão aí, não vamos deixar escapar, né? E nunca esquecer que somos amados acima de tudo. Como vimos, né, a importância de a gente ter todo esse entendimento, esse esclarecimento, que possamos, então, com isso, realmente nos perceber que depende de nós como encaramos todas essas dificuldades. Sabemos que é para o nosso benefício
e sabemos como agora nos comportar perante as dificuldades que nos aparecem, né? O sofrimento, tudo isso faz parte para o nosso crescimento, porque o Pai nos ama e só deseja a nossa felicidade. Então, tudo isso sendo esclarecido se torna melhor a nossa caminhada, mais fácil, né? Por causa do entendimento que vamos buscando, através de todo esse esclarecimento, nós vamos nos aprimorando no nosso comportamento, na nossa vivência, como lidar com tudo isso. É só para a nossa, realmente, para a nossa evolução, para o nosso progresso. E eu trouxe aqui, né, do livro O Consolador, que Emmanuel nos diz assim, na questão 131, sobre experiência. Como adquire experiência o espírito encarnado? E Emmanuel nos traz: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, nos mostrando que isso faz parte, é importante esse trabalho, essa luta, né, para que possamos realmente crescer. E só compreendendo tudo isso é que vamos facilitar nós mesmos a nossa caminhada. Como diz também aqui no Evangelho, né, no capítulo 4, no item 26, só uma frasezinha, né, que diz assim: aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente encurtar a duração da encarnação material, mas vencer, a uma só vez, os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, são oportunidades para que possamos ter um futuro melhor, sermos realmente felizes. Então, está em nossas mãos, as nossas escolhas, que saibamos realmente fazer melhores escolhas, trabalhar melhor os nossos sentimentos, o amor acima de tudo, e saber que o Pai nos ama e que é a nossa felicidade, e que nunca estamos sozinhos. Sigamos então em frente, com o coração tranquilo, que somos amados, acima de tudo, pelo nosso Pai. Fiquem em paz, até uma próxima oportunidade. Boa tarde, companheiros, amigos queridos. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Michele Correia, eu sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e farei agora bem rapidinho a minha audiodescrição para aqueles companheiros que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos na altura do queixo. Eu uso uma blusa cor-de-rosa e atrás de mim tem uma cortina em tom lilás. E hoje nós iremos dar início à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre o objetivo desta obra. E eu vou compartilhar com vocês os comentários que Kardec trouxe para nós. E Kardec considerou que seria necessária essa introdução para o entendimento da obra no contexto geral da doutrina espírita, porque estudando o Evangelho de Jesus sob o ponto de vista das revelações dos espíritos que deram origem ao espiritismo, Kardec dividiu os relatos dos evangelistas em 5 partes. O primeiro deles foram os atos comuns da vida do Cristo, onde Cristo atendia aos necessitados e pregava o Evangelho. O segundo foram os milagres,
onde nas bodas de Canaã, Jesus transformou a água em vinho. E Kardec destaca que somente no Evangelho de João esse milagre foi citado. Nós temos também o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E esse fenômeno da multiplicação, ele pode ser interpretado sob dois enfoques espíritas, como figura alegórica, representativa de alimento espiritual, também como efeito da doação magnética do Cristo, que produziu materialização dos alimentos necessários para alimentar a multidão que estava faminta. O outro milagre que eu vou citar aqui também para vocês é Jesus curando o cego de nascença, fazendo de sua saliva o iodo. A terceira são as profecias. São relatos religiosos ou não, na qual se afirma prever acontecimentos futuros, quando tem origem religiosa. Tais relatos afirma-se que a origem das previsões podem ser visões, sonhos ou até mesmo encontros com um ser sobrenatural, sendo considerado como mensagens divinas. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Algumas delas: Deus existe? Deus é um. É o Filho unigênito de Deus. Morreu pelos pecados da humanidade. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Por quinto e último, veio o ensinamento moral. Manteve-se inatacável. É no ensinamento moral que todos os cultos se reencontram, independente de suas crenças. Nunca foi motivo de disputa entre as religiões. Depois, então, de detalhar um pouco os relatos dos evangelistas, a gente consegue começar a perceber que as 4 primeiras revelações, elas foram e elas continuam ainda sendo objeto de discussão. Ainda hoje, há quem duvide da existência de Jesus. E aí, então, Kardec fez o quê? Kardec se limitou exclusivamente ao ensinamento moral. Ele percebeu que o Espiritismo, com seus princípios básicos, ele leva o homem a ter uma moral interna que se irradia para o cotidiano, em atitudes e comportamento, com consciência e sensibilidade. Ele percebeu que essa moral é a de Jesus, universal, eterna, perfeita, a única capaz de dar ao homem a felicidade almejada por todos nós, desde o início da civilização. Kardec entendeu que deveria deixar de lado os aspectos que provocam divergências e polêmicas e estudar à luz da doutrina espírita. Somente os ensinamentos morais de Jesus. E aí ele escreveu: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta
que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas nas mais rigorosas justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar. Assim, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele trata do estudo da moral de Jesus, à luz dos esclarecimentos que o Espiritismo traz das leis divinas. Kardec, ele procurou e agrupou as máximas do Cristo, descritas pelos evangelistas, conforme o tema que nós estamos abordando, de maneira a separar, umas das outras, tanto quanto possível. O objetivo de Kardec, assim procedendo, era pôr ao alcance de todos nós, pela explicação das passagens que, às vezes, sendo um pouco obscuras ou inapropriadas para os tempos atuais, que elas se tornassem claras com as interpretações espíritas. Ele também quis destacar o desenvolvimento das conquistas na aplicação dos ensinamentos de Jesus nas diferentes situações da vida, podendo assim demonstrar que sua vivência está dentro da capacidade do homem de hoje, num mundo de hoje. Assim, com a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, eles tornaram-se mais compreensíveis, porque simplificando, como costumamos dizer que a doutrina espírita ela veio para tirar a venda dos nossos olhos, o véu da letra, eu vou dizer para vocês que Kardec, além de tornar compreensível, ele atualizou. Porque a moral do Cristo ela é eterna para todos os tempos, para toda a criação divina. O estudo do Espiritismo, ele nos faz compreender que ele é a chave para o entendimento dos ensinamentos de Jesus. E aí, nessa introdução, Kardec ele justifica a não citação dos nomes dos médiuns nas mensagens mediúnicas publicadas, a pedido deles mesmos, para não estabelecer exceções e porque no trabalho da codificação, esses nomes eles não acrescentariam nenhum valor, servindo apenas para satisfazer o amor próprio de cada um deles, pela qual os médiuns verdadeiramente sérios, eles não estavam interessados. E aí Kardec recomenda que esse livro, e ele diz que esse livro é para todos, cada qual pode dele tirar os meios de confortar a sua conduta moral do Cristo. O Espiritismo, ele nada exige, ele apenas explica as leis divinas, demonstrando que todos nós, seja qual for o nosso grau evolutivo, podemos compreender melhor a moral de Jesus. E compreendendo-a, nós podemos exercitá-la na medida das nossas possibilidades, segundo os nossos esforços, impulsionados pela nossa vontade. E assim, querendo,
ele inicia um novo curso de aprendizado, sendo ele o aluno e Jesus o mestre, onde irá aprendendo a melhorar-se no que já possui de bom, a se corrigir nas suas más inclinações, atraindo espíritos benévolos que o inspiram e o auxiliam, perseverando num dado momento, ainda nessa existência, sentindo-se uma pessoa melhor, com mais e bons amigos. E aí gozará então de uma felicidade relativa a um mundo imperfeito, mas que irá estimular a continuarmos nesse caminho com confiança, com prazer, sentindo-se mais forte para continuar perseverando no bem, apesar das quedas e dos equívocos. Vale o esforço de estudar, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, do início ao fim. Quando terminarmos, devemos recomeçar tudo de novo. Vale o esforço de perseverantemente tentar vivenciá-lo nas diferentes situações que enfrentamos no nosso dia a dia, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a começar pelos nossos lares. Então, para fechar o nosso estudo, para fechar as nossas reflexões, o nosso compartilhamento da tarde de hoje, eu reforço tudo que Kardec trouxe para nós nessa introdução. Que possamos, a partir de hoje, fazer sim do Evangelho a nossa bússola, o nosso livro de cabeceira, o nosso livro da bolsa, para todas as horas, para todos os momentos, em qualquer que seja a situação. Que fiquemos todos em paz e tenhamos uma ótima tarde. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso amado e querido irmão, obrigada pela oportunidade de estarmos vivenciando o Teu Evangelho. Obrigada pela oportunidade de nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores. Obrigada a toda a espiritualidade trabalhadora da Casa de Miguel, que não para nunca, porque o trabalho ele continua incessantemente. Obrigada. Mas como ainda somos tão pequeninos, Pai, te pedimos, olhe por nós, ampare-nos, ajude-nos a fortalecer a nossa fé diariamente. Ajude-nos, Pai, a lembrar dos Teus ensinamentos e assim, fazendo brilhar a vossa luz, trazê-los
para o nosso dia a dia. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Toda luz de uma estrela não consegue clarear como gesto de beleza de quem está a perdoar. No exemplo de amor se revela o cristão, abraçando o inimigo com os braços do perdão. Toda luz de uma estrela não consegue clarear como gesto de beleza de quem está a perdoar. No exemplo de amor se revela o cristão, abraçando o inimigo com os braços do perdão. Dia da evangelização.
toda essa loucura, calma. O mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso, calma. O mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou o momento da nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento até Deus e até Jesus. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, que a Tua luz se faça presente em nossa vida, que Teus ensinamentos nos sirva de bússola a trilhar no caminho do bem, vencer as dificuldades e aproveitar as oportunidades de cada dia, a oportunidade de servir e de semear Teu amor. Que essas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos em humanidade e que possa lhe chegar até o seu coração, levando coragem, força e fé para seguir na caminhada. E assim, Mestre Jesus e amigos espirituais, vamos começar o nosso pequeno encontro no dia de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é Lei de Adoração. Vocês sabem o que é essa lei? Sobre o que ela fala? Então, Lei de Adoração é uma das leis de Deus. Para a gente entender melhor, vamos pegar o que vem escrito no Livro dos Espíritos, de Kardec. Kardec perguntou aos espíritos o que é adoração a Deus, na pergunta 649. E os espíritos responderam que é simplesmente a elevação do pensamento a Deus, buscando aproximar-se dele.
Então quer dizer que toda vez em que eu fecho os meus olhinhos, procuro elevar o meu pensamento e conversar com Deus, eu estou me aproximando dele, e isso faz parte da lei de adoração. Os espíritos também explicaram que essa adoração a Deus é um sentimento inato em todos nós. Ou seja, já está gravado em nós, faz parte de nós, porque todas as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Todos nós que somos espíritos imortais temos essas leis, a lei da adoração e todas as outras, em nossa consciência em forma de germe, só esperando para florescer um dia. Os espíritos também explicaram que a adoração verdadeira a Deus é aquela que nós fazemos de coração e que ela pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é ajudando o semelhante, servindo a Deus através do nosso próximo, quando nós deixamos de lado as nossas questões, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e ajudamos a todos aqueles que necessitem de nós. Isso é uma forma de adorar a Deus, porque nós estamos fazendo o bem em nome dele. Outra forma de adorar a Deus é através da prece. Vocês sabiam que Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou uma oração que se chama o Pai Nosso? Pois é pelo Pai Nosso que nós podemos nos comunicar com Deus. Ou em uma oração livre, nós podemos fechar os nossos olhinhos, fazer aquela mentalização com o coração muito feliz e tentar conversar com Deus. Isso é adorar. Então, agora estão todos prontos para continuar aprendendo mais um pouquinho sobre a lei de adoração? Vamos lá? Cânticos de louvor. Quando a vida começava no mundo, os pássaros sofriam bastante. Pousavam nas árvores e sabiam voar, mas como haviam de criar os filhotinhos? Isso era muito difícil. Obrigados a deixar os ovos no chão, viam-se quase sempre perseguidos e humilhados. A chuva resfriava-os e os grandes animais, pisando neles, quebravam-nos sem compaixão. E as cobras? Essas rastejavam no solo, procurando-os para devorá-los, na presença dos próprios pais, aterrados e trêmulos. Conta-se que, por isso, as aves se reuniram e rogaram ao Pai Celestial lhes desse o socorro necessário. Deus ouviu-as e enviou-lhes um anjo, que passou a orientá-las na construção do ninho. Os pássaros não dispunham de mãos. Entretanto, o mensageiro inspirou-os a usar os biquinhos e, mostrando-lhes os braços amigos das árvores, ensinou-os a transportar pequeninas migalhas da floresta, ajudando-os a tecer os ninhos no alto. Os filhotinhos começaram a nascer sem aborrecimentos, e quando as tempestades apareceram, houve segurança geral. Reconhecendo que o Pai Celeste havia respondido às suas orações, as aves combinaram entre si cantar todos os dias, em louvor do santo nome de Deus. Por essa razão, há passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros durante o dia e outros ainda no transcurso da noite. Quando encontrarmos uma ave cantando, lembremos-nos, pois, de que do seu coraçãozinho coberto de penas está saindo o eterno agradecimento que Deus está ouvindo nos céus. E aí, crianças? Vocês gostaram da história? Eu gostei muito. Ela me fez pensar de todas as dificuldades que os passarinhos passaram, perdendo seus ovinhos,
os animais grandes pisavam nos ovos, as cobras comiam. E para acabar com esse problema, vocês lembram que as aves todas se reuniram e rezaram, pediram a Deus que desse um socorro necessário? Foi quando Deus enviou um anjo, tão lembrado? Um mensageiro que passou a ajudá-los na construção do ninho. E você? Você reza também pedindo ajuda a Deus? Porque quando rezamos de coração, Deus sempre nos envia ajuda. E essa ajuda pode vir em forma de inspiração, que são ideias que aparecem na nossa cabeça para nos auxiliar. Ou às vezes podem vir na palavra de um amigo, dos pais, ou mesmo na leitura de um bom livro. O bacana também, vocês repararam que os passarinhos se uniram porque eles sabiam que juntos eles teriam mais ideias para resolver seus problemas. E é sempre bom pedirmos ajuda, não é mesmo? No caso, na historinha, Deus inspirou os pássaros a fazerem os seus ninhos nos galhos das árvores, lá no alto, para ficarem mais protegidos. E como os pássaros não tinham mãos, o anjo inspirou-os a usarem os biquinhos, transportando as pequeninas migalhinhas da floresta, ajudando-os a tecerem os ninhos nos galhos altos das árvores. Sabe que isso me faz lembrar dessas pessoas que são artistas, que pintam com a boca e os pés. Vocês já viram? Que são pessoas que não têm os braços ou perderam os movimentos. E Deus os inspirou a utilizarem os pés e a boca para pintarem lindos quadros. As dificuldades nos fazem crescer. A gente repara também que foi nessa mesma dificuldade que os passarinhos aprenderam a construir suas casinhas, seus ninhos. Vamos prestar mais atenção, porque atrás de uma dor sempre tem uma lição. Então, falando mais da historinha, os passarinhos começaram a nascer sem os aborrecimentos. Eles nasciam agora com mais segurança, porque eles estavam lá no alto das árvores, longe das patas dos animais grandes, da fome das cobras. E quando as tempestades vinham, eles estavam mais seguros. Eles ficaram mais experientes, tendo mais fé, mesmo nos dias de tempo ruim. E eles reconheceram que Deus tinha respondido suas orações, e as aves combinaram de cantarem todos os dias em agradecimentos a Deus. Foi por essa razão que os passarinhos estão sempre cantando, seja de noite ou de dia. Que a gente possa ser que nem os passarinhos, que mesmo no meio da tempestade, eles estão sempre cantando. E agora, como estão os passarinhos? E aí, galerinha, olha eu aqui de novo, novamente, tia Daisy, para mais uma atividade. O tema da aula de hoje é bem interessante, vocês escutaram no início, né? Lei de adoração, adorar, amar, orar. Como você acha que Deus se sente quando você ora? Será que Ele escuta? O que você acha? O que podemos pedir a Deus em nossas preces, hein? Tudo que a gente quiser, desde que seja uma coisa boa? Podemos orar a Deus pedindo por outras pessoas? Claro que sim, né? E isso muito agrada ao nosso Pai que está no céu, na terra e em todo e qualquer lugar. Porque mesmo longe do outro, nós podemos ajudar através de uma prece sincera. Agora, nem tudo que pedimos a Deus, Ele nos atende.
os responsáveis por vocês, esses que tomam conta e cuidam de vocês, eles fazem tudo aquilo que vocês pedem? Claro que não, não. Já imaginou se tudo que a gente pedisse, a gente fosse atendido? Íamos ficar mimadinhos, cheios de vontade, e isso não é bom. Nananina, não. Não é bom. Somos sempre atendidos naquilo que é melhor para nós, no momento certo. Assim Deus age conosco. Nós estamos estudando uma das 10 leis morais, a lei de adoração. E de acordo com a doutrina espírita, que é um conjunto de leis divinas. Esses ensinamentos estão expressos numa das obras básicas do Espiritismo, com o título O Livro dos Espíritos. Vocês já escutaram falar? Não sei se vocês têm em casa. A palavra lei, empregada no caso, é no sentido de fluir como um rio. Essa lei não é no sentido de uma obrigação ou uma regra. E bonitos esses dizeres, né? Fluir como um rio. Mas não são minhas palavras, não. Eu li isso num site e achei legal falar para vocês, já que está no tema. Para a prece ser útil ao homem, deve ser sincera e originar de seu coração, sem nenhum interesse ou qualquer ambição, a não ser a de estar em comunhão com a espiritualidade, se auxiliar e auxiliar ao próximo. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles nos diz assim, pela psicografia de Edivaldo Franco: busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz, se referindo ao momento de oração. E aurirás, o que quer dizer? Quer dizer extrair, colher, inspirar, absorver, aspirar, se sentir melhor, absorvendo as vibrações positivas da prece proferida. Adoração a Deus, pensar em Deus, elevar o pensamento a Ele. A adoração verdadeira é a do coração, porque o que importa são os sentimentos e a intenção. Bom, agora vamos à nossa atividade? Vocês vão precisar de lápis, de uma canetinha, eu vou usar esse hidrocor aqui. E giz de cera, eu usei essas 3 cores aqui. Nós vamos fazer um patinho com a nossa mão, porque com as nossas mãos nós fazemos grandes coisas, né? Não há necessidade da gente fazer assim com as mãos na hora da prece, mas muita gente faz, mas não tem problema, se quiser fazer. E com as nossas mãos nós auxiliamos ao outro, não é assim? E somos também auxiliados. Então vamos fazer um patinho. Esse aqui, ó, que eu já fiz. Então vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Vocês vão pegar a mãozinha de vocês, vão abrir bem esse dedo aqui, os outros são fechados, ó. Abre bem esse aqui, esses aqui são fechados. Coloca numa folha de papel, eu esqueci de falar isso, né? Desculpa. Não precisa cobrir o pulso, não. Daqui, ó, do pulso, você abre bem o dedinho. Ó, contorna. Parou. Parou. Você fecha. Faz o olhinho. Sobrancelha. O bico. As asas. E as patinhas. O pezinho do pato. Aqueles os risquinhos. E agora vamos pintar, que é para o nosso pato ficar
bonito. Você pinta da cor que você quer. O biquinho dele, os pezinhos ou as patinhas. Isso. Você pode fazer o chãozinho, como eu fiz. Olha, opa. Tá vendo aqui? Dá pra ver, não é? Ih, tá de cabeça para baixo. Pronto, olha aqui. Que lindo. Então, olha, fiquem com Deus e agora vamos à prece final. Beijos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o poder, todo o reino e toda a glória, agora e para sempre. Graças a Deus. Quando a